Fala galera, beleza? Mais uma aula aqui, nossa. Hoje nós estamos na aula 4 e hoje nós vamos ver uma coisa que é muito interessante e muito importante para muita gente aí, que tem muita gente curiosa para saber disso também. Nós vamos aprender hoje ver como fazer aqueles efeitos de transição bonitinhos lá entre as activities no Android, né? Aquele para quem, por exemplo, já usou Trello ou Twitter, sabe que tem alguns efeitozinhos diferentes, né, de transição entre uma tela e outra. Então aqui eu já iniciei o meu projeto, né, para agilizar aqui, já estamos também com o nosso emulador rodando, ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui é o seguinte, vamos apagar isso. Não, a gente pode deixar esse Hello World aqui, não tem problema não. Vamos criar aqui um botão, agilizar aqui utilizando o layout, né? Esse botão nosso aqui a gente vai criar simplesmente para a gente começar a nossa activity, ok? Então chamar activity, apenas um nome, botão mesmo. O ID dele vai ser button, beleza? Então vamos voltar aqui para o texto, tudo certo, ok. Lembrando, é interessante aqui o que eu fiz, tá? Vocês não precisam fazer não, mas eu fiz a título de didático mesmo. Então aqui eu criei a minha primeira activity com o nome de activity py. Então, minha activity py, porque nós vamos trabalhar um pouquinho com hierarquias entre as activities. E para fazer os efeitos de transição é um pouco interessante a gente trabalhar dessa forma. Lembrando que aqui a gente está nesse tutorial de hoje eu vou falar apenas sobre as transições entre as activities. Não vou falar entre os fragments, que também também tem essa possibilidade, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa básica, vamos chamar a nossa activity, né? Mas para isso a gente precisa criar uma outra activity aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso Java, né? E vamos criar a nossa new activity aqui, blank activity, ok? Facilitar. Quando a gente já faz isso aqui, já define o Android nas versões mais recentes, né, de Jelly Bean, por exemplo, ele já adiciona um botão Up Navigator, que no caso é esse botãozinho aqui, ó, de voltar. Então, quando nós estamos na nossa Activity Filho, ele vai aparecer já esse íconezinho bonitinho. Quando a gente clica, ele vai voltar para a Activity Py, que no caso nossa é esse aqui, beleza? Então vamos lá, vamos criar aqui a nossa Activity, Hello World. Vou mudar esse texto aqui para ficar um texto mais interessante. Minha Activity Filho. Então, para todo mundo ver aqui, ó, ela vai aparecer aqui assim, ok, tudo bem. Beleza? Pronto. Um minutinho aqui, esse Google tá meio doido. Ok, então, isso é o que vai acontecer. Aqui nós temos agora nossa Activity Filho aqui. Então, pessoal, o que acontece? Na nossa Activity Py, nós temos que chamar, o nosso botão, nós temos que chamar a outra Activity. Vamos fazer isso de uma forma bem simples. Button, né, fazer como sempre fizemos, chamar de botão mesmo. Como só tem um botão, não estou me atentando muito aos nomes, padrões de nome aqui não. Então, nosso botão, vamos lá, fazer um find view id, r.id button, né? Lembra do nosso id, era bem básico mesmo. Botão, ok, vamos autocompletar. Pronto, nós temos o botão. No nosso botão, podemos definir um set on click listener aqui. Ok, pronto. E agora aqui ele vai aparecer alguma coisa. Ele vai iniciar a outra activity. Como que vai fazer isso? Então, para abrir, para chamar uma nova activity, a gente utiliza o que nós chamamos de intents. Na verdade, no Android, basicamente, entre uma activity e outra, né, você realmente não consegue chamar diretamente com hardware e tudo uma activity. Você tem que criar uma intenção. Você diz para o Android que na verdade você tem uma intenção de chamar aquela activity, porque o Android, como ele é baseado no Linux, ele tem uma proteção interna dele de gestão de aplicativos e aplicações e tudo.
e quem faz essa gestão é ele, então você não consegue chamar diretamente um aplicativo, você cria uma intenção. Então nós vamos criar um intent. E como é que vai funcionar esse intent? Nós estamos dizendo o seguinte, nós temos a intenção de passar dessa minha activity pai para a nossa activity filho .class. Eu estou dizendo que a minha intenção é sair dessa activity agora que eu estou e ir para a minha activity filho, ok? Nós vamos jogar isso para dentro de um objeto, eita, rapaz, dentro de um objeto, claro. E como que agora a gente tem essa intenção? Beleza, isso não está chamando ainda. Criei a intenção, eu tenho objeto intenção. E agora eu vou fazer o que com ele? Vou chamar minha activity. Vou fazer o que? Start activity. Vamos, computador. Estou esperando completar. Muito obrigado. Então, start activity passando o que? A minha intent como parâmetro. Rapaz, o bichinho tá danado de letra, olha. Então, agora aqui sim nós estamos chamando nossa activity. Vamos conferir? Vamos executar agora a nossa aplicação, ver como é que vai ser aqui. Espero que não demore tanto como tem demorado o autocomplete, né? Mas, enfim. Bom, é muito importante quando você está desenvolvendo um aplicativo Android, você se preocupar com... Opa, aconteceu algum erro aqui. O que é que está acontecendo? Vamos ver aqui. Null Pointer Exception. Aonde? Ué, mas como? Ele está dizendo que o meu button não existe. Olha, tá palado esse negócio, chegado. Vamos ver de novo aqui, vamos tentar rodar aqui essa porcaria. Hein? Dei um find view by ID e peguei o... ué. Ainda fiz o cachezinho aqui, tá tudo iniciado. Beleza. Não tá entendendo assim não. Continua palado, olha. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui no nosso vídeo. Já já a gente retorna. Bom, gente, aqui o erro é muito idiota. É bom até que serve de aprendizado também. É o seguinte, olha, ele não estava achando o meu botão. Então, ele estava dizendo que isso aqui era null, tá vendo? Então, por que que isso aqui estava null, sendo que está tudo certo? Porque eu coloquei isso antes dele definir, pegar, realmente inflar, vamos dizer assim, aquela activity, aquele XML. Então, como é que eu vou dizer aqui para ele, ó, pega o botão de nada, né? Então, ele tem isso aqui tem que estar antes. Então, lembrando, deixa o set content view antes, bem no comecinho lá, junto com o onCreate, de preferência logo abaixo, né, como ele vem por padrão, e começa a partir daqui todo o seu código, beleza? Então, tá bonitinho. Agora tenho certeza que vai funcionar. Não testei não, estamos testando aqui agora junto, viu? Vamos lá. Vambora, computador. Pessoal, esse vídeo vai ficar um pouco longo, até porque como a gente vai tratar de transições, a gente vai ter que estar mexendo várias vezes e testando, isso toma um pouquinho de tempo, né? Realmente não vai ser algo tão assim rapidinho. Amigo, eu estou esperando. Segundo ele tá rodando, né? Vamos ver. Pronto, ó. Aí, ó, pronto, agora tá funcionando. Tá vendo? Olha aqui o íconezinho que em inglês os desenvolvedores de Android eles chamam isso de Up Navigation ou Up Button.
Up por causa da hierarquia, significa que você está num filho e vai subir para o pai, né? E não voltar, como a gente usa muito. Porque o voltar para ele é esse botão. Whatever. Vamos lá. Então aqui nós já estamos chamando o nosso activity e aqui nós conseguimos voltar automaticamente, tranquilo, por termos definido aquela propriedade de parent lá na hora de criarmos a nossa activity. Gente, agora que vem a brincadeira aqui, que é onde eu queria chegar, beleza? Vamos brincar com as nossas transições. É muito simples, para falar a verdade, é muito simples. Mas vamos primeiro definir aqui o que a gente quer. No nosso caso, aqui o que eu quero é quando eu chamar a minha activity filho, ela não apareça dessa forma, como de dentro do centro subindo, assim como o padrão Android mesmo, clássico, né? Eu quero que ela venha da direita aqui para a esquerda, ela vem andando assim, ó. E a minha activity pi aqui no caso, ela afunde, ela como é que eu vou dizer, ela diminua, faça uma escala para menor. Então nós temos algumas transições que são padrões, o scale, por exemplo, que é o que eu vou fazer, utilizar, e o translate, né, que é o que eu vou usar para transladar aqui da direita para a esquerda. Mas lembrando, vamos utilizar o seguinte, nós vamos ter, na verdade, 4 arquivos de transições, porque vamos utilizar um arquivo diferente para cada uma delas. O que vai acontecer? Vou explicar para vocês um pouco mais tranquilo agora. No nossa activity filho, aqui, nós vamos dizer, aqui mesmo, bem no comecinho do onCreate, quando ele vai criar, nós vamos dizer, utilizar um método chamado override. Opa, override ali, ó, tá vendo? Já até ajudou. Pending transition. Esse pending transition, ele me diz o seguinte, eu quero fazer o seguinte, olha, sobrescreva a transição padrão entre as activities e coloque essa aqui que eu vou colocar. Tá vendo que ele me dá um inteiro? Se ele me dá um inteiro, isso significa que ele está querendo um arquivo de layout, um arquivo recurso, um resource do Android. E aqui ele já me diz o nome aqui, ó, enter anim e exit anim. O que vai acontecer? Esse enter anim vai ser, na verdade, o arquivo que vai definir a transição na qual a minha activity filha ela vai entrar. E o exit animation vai ser exatamente a transição que será executada para minha activity pi. Como que seria isso na prática? Vou criar aqui alguns arquivos que a gente vai entender um pouco melhor. Para a gente criar as animations, a gente precisa criar uma pasta de recurso. Então, no nosso resource aqui, nós vamos criar uma nova pasta de recurso aqui, ó, tá vendo? Novo diretório. E ele já traz pra gente exatamente anime. Então, só dá um OK, pronto, ele já criou esse anime. E agora, esse anime, vamos criar 4 arquivos de recurso, que será um set mesmo, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou dizer assim, ó. Vou dizer que é minha activity pi. Opa. Saindo. OK. Criei meu primeiro activity pi saindo. E agora eu vou criar o outro chamado activity filho entrando. Que vocês vão entender isso logo. Então, o que eu quero fazer? Vamos brincar primeiro com o filho entrando, que é o que vai acontecer. Nós temos esse arquivo de transição. Na verdade, estou dizendo que isso é um set. Um set é o quê? Um conjunto de transições. Então, aqui eu posso colocar seguidamente várias transições e elas vão ser executadas simultaneamente, não em ordem, ok? Então, vamos lá. Vou criar a minha primeira transição para o filho saindo, o efeito do filho entrando, na verdade, né? Então, o efeito do filho entrando, lembrando que quando eu clicar aqui, o filho ele vai entrar da direita para a esquerda. Então, vai ser a nossa transição de translate. Translate do que? Vamos colocar a duração, que vai ser de 300 milissegundos. Ok. Vamos dizer aqui que vai ser from x delta. No caso, vai ser só o x que vai transladar mesmo, né? Vai ser de 100%. Ou seja, ele está 100% transladado. O que significa? Significa que, ó, quando a nossa activity aqui, ela está exatamente em 0% de x.
Se eu fosse colocar 50% de x, ela começaria daqui, ó, 50% na metade. Como eu estou colocando 100, ela vai começar exatamente de 100% do tudo dela aqui, né? Então, ela vai se deslocar de 100% para 0%. Simples, muito simples. Não vamos mexer no y, porque não interessa. Isso é um translate simples que estamos fazendo do x. Se quiser trabalhar no y ao mesmo tempo, pode, sem problema nenhum. Não precisa nem criar um outro translate desse. Beleza? E vamos colocar aqui uma brincadeira chamada Interpolator. Interpolator é a forma como o Android trabalha com as transições. No caso, acelerada, linear. Quem trabalhou já com CSS aí, né, com JavaScript, vai entender o que eu estou falando. Linear, ele vai contínuo, assim, como se fosse um robozinho mexendo. Então, eu vou desacelerar quando ele estiver chegando. É pouco perceptível, na verdade, né? Bounce, se não me engano, é um kickzinho que ele dá. Que seja. Vou trabalhar aqui com Decelerate Quad. Ok. Decelerate Quad, beleza? Então aqui nós temos já a nossa transição do filho entrando. Agora aqui no nosso filho, na nossa main activity filho, vou dizer o seguinte: r.anim, tá vendo? Nosso recurso de animação. Vou dizer que aqui é o pai, filho entrando. Esse é quem está entrando aqui agora. E o anim de filho, pai saindo. Então, lembrando, o primeiro é qual a animação que vai executar para a activity que está entrando, e o segundo, qual a animação que vai executar para a activity que está saindo. Então, por isso que eu coloquei activity filho entrando e activity pai saindo. Sempre é entrando, saindo, entrando, saindo. É simples, não tem muito mistério. Feito isso, nós já temos nossa primeira animação aqui do que a gente vai poder executar na nossa activity. Então vocês vão ver aqui que vai aparecer o danado bichinho que está demorando toda hora aqui, mas tudo bem. Não está funcionando porque não rodou, né? Danado. Ô, bichinho lerdo. Limpar aqui para a gente poder ver como é que vai ser o debug desse negócio. Tem horas que o computador não ajuda. Meu computador tá cheio, tô precisando dar uma formatada. O que vocês têm a ver com isso? Nada. Tá bom. Gente, eu acho que meu computador travou. Sinceramente falando, se vocês conseguirem me ouvir, que bom. Isso significa que o programa continua gravando áudio, mas o meu Android Studio travou. E olha que eu não tenho nada aberto além de uma página do Chrome apenas. Ai, ai, ai. Ai, ai. Pois é, pessoal. Por hoje é só. Vamos ficar por aqui. Não, até parece. Olha, estou esperando que fazer o negócio funcionar. Será que Pessoal, vou dar uma pausa, vou esperar aqui o computador executar. Já a gente volta. Bom, beleza, então. Estamos de volta aqui depois de alguns longos minutos que realmente o Android Studio tinha travado. Mas vamos lá. Aqui já rodei, já executei, né? Tinha parado aqui. Então, olha só. Quando a gente clica aqui, ó, chamar activity, olha como é que ela entra aqui, ó. Tá vendo? De 100% para 0. Exatamente. E a volta é tipo padrão. Ainda a gente não desenhou as transições. Chamar activity, ó. Tá vendo? Agora a gente vai fazer o efeito do pai saindo. Então, o pai saindo, a gente quer um scale, quero que ele dá uma, né, diminuída no tamanho dele por todos os lados. Então, vamos lá, duration 300 também. Vamos dizer aqui from. Agora aqui é o seguinte, a gente tem que usar tanto o x quanto o y, porque senão ele vai meio que fazer aquele efeito de televisão, né? Só um diminuindo, mas enfim. Então, from 1, porque como ele está saindo, então ele está indo da scale 1, ou seja, o tamanho normal, to 0.9. Eu quero que ele saia de modo bem sutil. E também o y, né? From y scale 1
to y 0.9, beleza? Interpolator, vamos lá, Android, Interpolator, Accelerate Quad também, ok? Pronto, nós temos aqui agora o nosso papai saindo. Só que tem outro detalhe, eu não quero apenas Scale, que ele vai sumir do nada. Então a gente vai usar um Alpha. Alpha é o que? O Fade, ele vai esvaecendo um pouquinho, né? Ele vai ficando transparente, vai. Então 300. From Alpha 1, ou seja, que ele vai desaparecer, to Alpha 0, por completo, né? E não precisa do Interpolator não, isso tá bom demais. Ok, então vamos lá. Vamos executar agora. Espero que não trave novamente. Tá indo, né? Pelo que a gente tá vendo, que tá indo, ainda bem. Pronto. E agora vamos lá. Chamar Activity. Olha que belezinha, vocês viram? Olha só, olha o efeito. Pá. Só que o que acontece? Se vocês repararem, ele está mantendo esse ponto aqui o mesmo. Ele não está centralizando, tipo, ele não está diminuindo do centro da tela. Por quê? Porque a gente não usou o pivô. O pivô é que ponto da tela que ele se baseia. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos dizer aqui, ó, pivô X 50%. Pivô, eu quero que ele se baseie no meio da tela. Então ele vai diminuir o scale dele, vai ser tipo pro centro da tela. Beleza? Simples. E aqui ele vai fazer isso bonitinho. Olha aí, viu a diferença agora? Ele descolou aqui um pouquinho. Olha que belezinha. Pronto, bem suave. Tá bem tranquilo agora. Nosso efeito do papai saindo, né? Agora o que nós vamos fazer aqui? Vamos lá na nossa aplicação, source, main, res, anim. Vamos criar nossos outros dois arquivos. Agora nós vamos criar nossa activity pai entrando, ok, também é o nosso set, e activity filho saindo. Beleza, nós temos filho entrando, filho saindo, pai entrando, pai saindo. Então agora nós vamos pegar o pai saindo, o efeito do pai saindo. Eu quero que ele tenha o mesmo efeito da saída, com a diferença que ele vai fazer o contrário. Então, ele vai voltar, né? Então, por exemplo, da scale de 1 vai ser 0.9 e aqui 1.9 e aqui 1. Pronto, nós já temos aqui. Ah, calma, isso aqui é importante. From alpha 0, porque ele vai aparecer, para alpha 1. Ou seja, de transparente para 100% opaco. Legal? Vamos agora fazer o filho saindo. O filho saindo vai ser igual o filho entrando, com a exceção de que vai ser o contrário. Em vez dele entrar de direita para a esquerda, como aqui, né? Da direita para a esquerda, eu quero que quando ele clicar aqui, ele faça o contrário. Ele volte para cá e o ActivityPy volte a fazer aquele efeitozinho. Então, copiei e colei, com a diferença de que ele vai vir vai ser do 0 que ele vai sair para o 100%, ou seja, ele vai sair. Vamos colocar aqui 150 para ficar um pouquinho mais bonitinho, beleza? Pronto, agora que a gente tem aqui os nossos efeitos de transição, vem a parte importante aqui. No nosso ActivityPy, a gente não definiu no método onCreate que ele vai receber uma transição qualquer. E eu nem recomendo, porque na verdade assim, pode, é uma opção apenas, né? Não que é algo errado, mas se eu definir esse método override aqui, ó, pend transition, exatamente no onCreate como eu fiz na minha activity, se eu fizer nessa activity, que é a activity principal, ou seja, a activity
é a primeira activity que é executada quando o seu aplicativo é iniciado. Quando eu tiver de um aplicativo qualquer, sei lá, do meu Gmail, se eu tiver da minha home, da página atual, da home, né? Lá do meu launcher lá e tudo, e eu abrir a minha activity, ela vai sofrer aquele efeito de transição. Ela não vai abrir a activity padrão do Google, né? Do Android, quer dizer. Então eu não recomendo. O que eu vou fazer aqui? Na verdade, eu vou fazer todo o controle pela minha activity filho. Ou seja, a minha activity filho, no meu método, quando ela é criada, ela vai aparecer e fazer desaparecer de onde ela vem dessa forma. E no meu método aqui, ó, on item selected, ou seja, eu vou subscrever aqui o método home, que é o cliquezinho aqui desse botão. Eu vou subscrever isso aqui apenas por um efeito de correção, tá? Então vocês fiquem de olho aí, façam vários testes se quiserem, mas eu vou subscrever esse clique para fazer ela sofrer o efeito bonitinho. Antes disso não, vamos fazer isso agora. Então vamos lá. Aqui no caso eu vou fazer um switch, eu prefiro, acho mais interessante fazer um switch. Case, case Android r.id.home, ou seja, se eu clicar naquele Up Navigation, esse é o ID dele, tá? Para quem não sabe, tá sabendo agora. Esse botão aqui, o ID desse botão é Home, padrão do Android. Então, caso eu aperte esse botão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Finish, ou seja, eu vou finalizar minha Activity e retornar True, que eu estou dizendo que eu estou manipulando, ou seja, ele não vai fazer o padrão dele, o super, ele não vai executar esse super aqui. Ele vai, estou dizendo que eu estou manipulando, ou seja, fica quieto, faz o que eu estou pedindo, pronto. Beleza? Tanto faz, se você retornar false, simplesmente ele vai executar o que você pediu também, mas vai executar o super. Eu não quero que ele execute o super para evitar os padrões do Android, os efeitos, ok? Então eu vou dar um public, vamos fazer uma coisa mais fácil, sobrescrever o método finish, pronto. Esse finish aqui, ele vai ficar em cima, vou fazer o override depois, então agora vem a parte interessante. Estou fazendo override depois de ter finalizado a minha activity de uma certa forma, ou depois de ter executado o método finish by, ou seja, eu estou dentro do meu método finish. E a última coisa que nós vamos fazer é sobrescrever a transição pendente, ou seja, override pending transition. Beleza, então vamos falar anim. Agora aqui a minha activity filho saindo, entrando. Primeiro quem está entrando é o pai, lembra? Entrando, saindo, sempre. Depois anim, filho saindo. Pronto. Que lindo. Minha activity filho, que é no finish, quem está entrando é o pai e quem está saindo é o filho. Vamos ver como é que vai ficar? Simples assim. E agora, tanto faz quanto eu apertar o up button, né? O botão home, quanto o botão de voltar, ele vai ter a mesma transição. Porque quando você aperta o botão voltar, ele executa o método finish. E quando você, no final, né, claro, porque você está matando a activity. Ele tem um método próprio também que dá para a gente sobrescrever, mas não vem o caso. Então, chamar activity. Lindo. Vamos voltar? Olha que maravilha. Viu só? Pronto, agora nós temos uma transição de activity igual por exemplo, do Twitter, a do Trello, quem gosta aí de usar. Tem assim alguns efeitos um pouco diferentes, por exemplo, do Trello, quando você clica, ele some isso rapidinho e volta, mas aqui quando ele se chama, ele é diferente um pouquinho, razoavelmente, mas vamos fazer então aqui, só pra gente brincar. 50%. Ok, pai entrando não, filho. Cadê o filho entrando? Então, o filho entrando, ele vai vir de 200%. A interpolação vai ser linear. Vamos ver como é que vai ser agora. Olha, sofreu uma leve alteração. Só é visível para quem tem olhos detalhados. Ou detalhistas. Que seja. Bom, se você quiser parar o vídeo agora, fique à vontade. Não esqueça apenas de se subscrever no meu canal. Eu fico agradecido aí, quanto mais inscrições tiverem. Sentiu a diferençazinha? Olha, ele afunda primeiro, é como se ele afundasse primeiro e depois ele aparecesse. Olha que beleza aí. Olha, ó.
Ele dá uma afundadinha primeiro e depois ele entra com tudo. E aí você fica à vontade de fazer uns 200%, 300%, vou colocar um tempo um pouco maior. Isso aí fica a seu critério. E aí você brinca do jeito que você achar melhor. Que eu estou fazendo essa transição do filho entrando. Vamos lá. Olha, exatamente, olha, ele sumiu por completo, mas logo em seguida ele entra. Vou colocar 200%, que eu acho que ele vai mais rápido. Ou melhor, diminuir o tempo aqui para 300. Bom, vou deixar 300, que eu acho que aí vai ficar bom. Bom, que seja, pessoal, isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um curtir aí, deixe seus comentários também. Se você quiser saber um pouco mais sobre alguma outra coisa dentro deste assunto, também pode deixar o comentário, pedir aí. Vamos interagir aí, que quanto mais pedidos, mais interação eu tiver com vocês, mais animado eu fico para fazer esses vídeos, beleza? Então é isso aí. Uma boa noite, bom dia, uma boa madrugada, uma boa tarde para todo mundo que está vendo esse vídeo e espero que vocês não se esqueçam novamente de se inscrever no meu canal. Um abraço e até a próxima.